A mídia não quer que você saiba disso, mas enquanto todo mundo estava curtindo o Natal e o Ano Novo, Donald Trump chocou o mundo ao anunciar o desastre que pode acontecer na economia brasileira. Isso graças a uma teimosia do presidente Lula. E o pior é que o governo está fazendo de tudo para esconder esse assunto de você. E é esse assunto que eu vou revelar para você agora. Já não é mais segredo para ninguém que a economia do Brasil ela tá pedindo socorro. Mas o que você ainda não sabe é que a nossa economia ela pode estar entrando em um caminho sem volta e até mesmo levar muitas pessoas para uma situação ainda pior do que a gente viveu lá na época da Dilma. E o pior de tudo isso é saber que ainda existem alguns esquerdistas cegos que acreditam apenas na narrativa da televisão e também da grande mídia, sem olhar de fato para a realidade do país que tá colapsando aos poucos. E eu já vou avisando, se por acaso você é esse tipo de pessoa que é cega para a realidade, eu recomendo que você procure outro vídeo para você assistir, porque esse vídeo aqui ele não é para você e com certeza você não vai gostar nem um pouco das verdades que eu tenho para te contar. Porém, se você já entendeu que o sistema ele tá manipulando todo mundo a acreditar que o país está indo bem, que infelizmente não é o caso do Brasil, eu te recomendo a se inscrever nesse canal, porque o conteúdo que eu tô preparando para esse e também para os próximos vídeos, nem a Globo e nem mesmo a grande mídia vai revelar para você. Para você que não sabe, após a vitória do Trump lá nas eleições americanas, o mundo ele começou a se preparar para uma nova era. E infelizmente, para o nosso azar, o Brasil ele será prejudicado por escolhas erradas do nosso presidente. E por isso, o Trump ele fez uma ameaça direta aos BRICS, que já vem falando há praticamente 2 anos que pretende criar uma nova moeda para chegar e competir com o dólar. Olha só que ideia genial, para não falar outra coisa. No caso, o plano do Lula, que realmente está encabeçando isso, é que os BRICS eles se tornem um novo caminho para a nova ordem mundial, onde os países que são membros do grupo, como a China, Rússia, Índia, África do Sul e o Brasil, seriam os novos líderes desse novo mundo, que também conta com outros países. Só que presta atenção aqui rapidinho nessa lista de países que eu citei para você, eu quero que você encontre e procure algum problema. Se você parar e de fato começar a pensar e analisar, o BRICS hoje ele está praticamente lotado de ditaduras, como o Irã, a Arábia Saudita, a China e a Rússia, sendo que muitas dessas ditaduras que estão fazendo parte do BRICS, elas não gostam uma da outra. E mesmo sabendo disso, o presidente ele segue determinado em criar uma nova moeda para tentar competir e tirar o foco do dólar quando a gente fala de relações internacionais. Só que temos um outro pequeno detalhe que o Lula ele não está divulgando para os países do BRICS. O fato de que ele não está conseguindo nem mesmo dar conta da nossa moeda, que no caso é o real. Então imagina só que comigo, o que aconteceria com uma moeda para um grupo de vários países que possuem várias ditaduras que se odeiam. Obviamente, isso não daria certo. E inclusive, falando sobre a nossa moeda, para você que não sabe, o real brasileiro, ele foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo no ano passado, em 2024. Você tem a noção de que, pela primeira vez na história, o dólar passou dos R$ 6 e dessa vez, diferente do que o pessoal fica falando aí, não foi erro do Google. E o pior disso é que agora não tem nenhuma pandemia acontecendo, não tem nenhuma guerra nova no radar, e mesmo assim o real foi lá e derreteu em 2024. O mais insano disso é que, ao invés de tentar resolver a situação, o presidente Lula, ele tá praticamente obcecado em criar uma nova moeda para negociar com essas ditaduras. E se você não tá entendendo a gravidade do que tá acontecendo, a ideia de criar uma nova moeda dos BRICS, ela já vem sendo discutida há muito tempo. E sabendo disso, você pode se perguntar, beleza, o BRICS está armando um plano para de fato derrubar os Estados Unidos, mas por que os americanos, eles estão parados e sem fazer nada com isso? A resposta é simples. O país mais importante do mundo ainda é governado por um dinossauro que não tem influência nenhuma no mundo até o dia 20 desse mês de janeiro. E sim, eu tô falando sobre o Biden. O mesmo Biden que não consegue dar nenhuma entrevista. E foi até por isso que ele chegou e desistiu da reeleição. E foi justamente nessa fragilidade do Biden e também nos Estados Unidos que o Lula e outros países do BRICS aproveitaram esses últimos anos para fortalecer o bloco, com a China ganhando cada vez mais espaço na economia, chegando a colocar uns pauzinhos em Taiwan e principalmente com a Rússia invadindo a Ucrânia. Afinal de contas, uma coisa é certa, as ditaduras elas sentem de longe
o cheiro de homem fraco no poder. Só que agora, a partir do dia 20 de janeiro, a farra acabou, porque o Trump ele vai voltar ao poder. E não é segredo pra ninguém que ele pressiona qualquer país sem medo nenhum, até mesmo seus próprios aliados. E uma coisa é fato, agora qualquer um que tentar atrapalhar ou prejudicar os americanos vai ter que lidar com o Trump. E agora que ele voltou, ele mesmo já falou, ele não tá pra brincadeira. Então, assim que ele já ganhou, ele ganhou a eleição americana contra a Kamala, ele já deixou muito claro que ele vai colocar tarifas no Brasil, no Canadá e em qualquer outra empresa ou país que queira chegar e passar a perna nos Estados Unidos. E foi justamente por isso que o Trump ele ameaçou impor tarifas e taxas de 100% aos países do BRICS, se o bloco acabar com o domínio do dólar nas relações comerciais. E agora eu te pergunto, você tem noção do que é uma tarifa de 100%? Cara, isso iria quebrar todas as empresas que exportam para os americanos, incluindo, tá, muitas empresas brasileiras. E além disso tudo, o grande braço direito do Trump nesses últimos meses tem sido o próprio Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e se tornou um inimigo pessoal e público do Lula e também do sistema brasileiro. Não é à toa que a primeira-dama fez o grande favor de mandar o homem mais rico do mundo ir se... Bom, você já sabe e o vídeo tá aí pra te mostrar. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Só que a resposta do Musk em relação a esse vídeo da Janja deixou o governo completamente desesperado. Afinal de contas, ele cravou e disse que na próxima eleição a esquerda vai perder no Brasil. Essa declaração veio do mesmo homem que chegou e ajudou o Trump a vencer a presidência nos Estados Unidos, com toda a mídia tradicional e as celebridades indo contra ele. Até porque uma coisa é, entre aspas, a influência de uma cantora ou um ator de Hollywood. Outra coisa é a influência do homem mais rico e poderoso do mundo, donos de empresas que movimentam economias em todo o país. Então, vindo da boca do Elon Musk, se ele falou que o Lula ele vai perder e a esquerda não vai ganhar, eu não me surpreenderia se ele apoiasse um candidato de direita aqui no Brasil na eleição de 2026, com o próprio Bolsonaro. Então, o principal alvo é o Brasil, sendo que além dos Estados Unidos serem a maior economia do planeta, eles também são o nosso segundo maior parceiro comercial, ficando atrás apenas da China. E aí eu te pergunto, você consegue imaginar o que poderia acontecer com o dólar, com os produtos brasileiros, se o governo americano, com Trump, colocasse uma taxa de 100% nos produtos? Eu te respondo, é fácil, nenhum americano iria comprar de empresas brasileiras. Isso ia fazer o que? O dólar começar a disparar, subir, podendo chegar facilmente nos R$10, e além disso, fazer muitas indústrias nacionais quebrarem, levando a demissões em massa e principalmente um grande aumento no desemprego. Sabe o que é ainda pior nessa história? Só tem um país no mundo que recebeu o convite dos BRICS e foi lá e recusou. Sabe que país é esse? Eu tô falando da Argentina de Javier Milei. O presidente dos hermanos, ele enviou uma carta aos 5 líderes dos BRICS, informando a sua decisão de se retirar do grupo. Naquele documento, o Milei deixou bem claro que ele não tinha interesse em participar do bloco por não concordar com aquelas questões ideológicas do BRICS. Eu não sei se você lembra, mas lá em 2022 e 2023, o presidente Lula, ele tentou de todo jeito colocar a Argentina, que na época era comandada por outro esquerdista, que era o Alberto Fernandes, e tentou de tudo colocar ela no BRICS. Isso porque na cabeça do presidente, o BRICS ele poderia ajudar a Argentina, que estava passando por uma grande crise na sua economia. Só que tudo isso mudou quando quem ganhou as eleições foi o Milei, que odeia a ideia do socialismo e também do comunismo. Ele que tem feito um grande milagre na economia argentina, com ideais de liberdade econômica. E é justamente por isso que hoje em dia o Brasil e a Argentina têm uma relação diplomática bem conturbada, porque os presidentes hoje em dia eles nem se falam muito. E tudo piorou quando o Milei disse que a Argentina não ia entrar nos BRICS, onde o próprio Milei afirmou que prefere que a Argentina faça parcerias comerciais com as maiores democracias do mundo, como os Estados Unidos, a Itália e também Israel. Já que o Milei ele acredita que essa nova Argentina está muito mais ligada com a liberdade dos Estados Unidos do que com a ideologia dos BRICS. Ou seja, o Brasil atualmente está num caminho completamente contrário ao da Argentina. Enquanto os irmãos eles estão se aproximando ideologicamente e comercialmente de
potências do Ocidente, o Brasil, ele parece que ele está se aproximando cada vez mais de países que são conturbados. E é aqui que todas as peças do quebra-cabeça, elas se encaixam. Quando você percebe que o Milei já vem se encontrando muito com Elon Musk. E lembra que eu tinha te falado que o Musk atualmente é o braço direito do Trump? Pois é, enquanto Lula arruma confusão junto com a Janja, o Milei tá lá negociando investimentos dos Estados Unidos para a Argentina. E muito se fala até mesmo de uma fábrica da Tesla no país. Enquanto isso, o Brasil ele tá com o real desabando, alcançando um recorde histórico frente ao dólar, passando dos R$6, sendo que tudo isso pode ser apenas o começo. O pior de tudo isso é que, enquanto a Argentina vem controlando as contas públicas, diminuindo os impostos e também os juros e valorizando a sua moeda, o Brasil está seguindo um caminho extremamente ao contrário. O governo brasileiro ele vem gastando muito mais do que deveria e só vem aumentando os impostos. Além disso, os juros do Brasil, que já estão altos na casa dos 2 dígitos, vão subir ainda mais nesse ano, porque a inflação ela tá voltando, por mais que eles tentem esconder. E uma coisa é fato, todo mundo sabe que a Argentina está numa situação econômica que ainda é extremamente complicada. Só que essa crise na Argentina é uma grande oportunidade para os Estados Unidos. E é por isso que a Argentina ela vem atraindo tanto capital estrangeiro, enquanto o Brasil ele só vem perdendo. Não é à toa que em 2024 a bolsa brasileira caiu, enquanto a bolsa argentina chegou a subir 40 vezes mais do que a nossa bolsa aqui do Brasil, sendo que toda essa situação, infelizmente, não vai ser resolvida do dia para a noite. O governo brasileiro precisa rever quem são seus parceiros comerciais e começar a tratar com seriedade a questão dos gastos públicos, para fechar a conta lá no final de ano, sem precisar aumentar os impostos, mas sim de fato fazendo certo, que é o que? Diminuindo os gastos e também aumentando a eficiência. Mesmo assim, chega a ser difícil de acreditar que o nosso país ele vai mudar do dia para a noite. Afinal de contas, esse não é o rumo que o sistema ele quer para o Brasil e muito menos para a economia brasileira. Para mais vídeos como esse é só você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Tamo junto, é só começo, valeu!